Vamos nessa porque um adolescente de 15 anos foi saqueado em Taguatinga. Ele foi golpeado após defender uma mulher de 60 anos de idade que estava sendo agredida pelo próprio filho dela. Isso aconteceu na QNL, desculpa. O agressor está foragido da polícia aí e a polícia investiga esse caso. A equipe conversou, inclusive, gente, com a vítima e com a mãe dele. Vejam na reportagem. Essa história que vamos contar agora, ela acontece no domingo de carnaval. Era por volta de umas 6 horas da manhã, quando no primeiro andar desse bloco aqui, onde nós estamos, que fica na região da QNL em Taguatinga Norte, os moradores vizinhos escutaram uma gritaria, uma briga entre filho e mãe. Nessa história, o filho estava agredindo a mãe, não só agressão verbal, mas também física, principalmente esfaqueando a própria mãe. Tudo por conta, segundo relatos de testemunhas, que o filho, ele estava meio que transtornado, tinha passado a noite inteira bebendo. Ele queria o celular da mãe e também o carro, para que ele pudesse dar uma volta. A mãe, na tentativa, negando o tempo todo, nessa história, ele ficou nervoso, furioso, e aí começou a brigar, a discutir. Os vizinhos escutaram, ficaram preocupados, toda a vizinhança, porque a gritaria era muito alta. Foi aí que as imagens agora que você está vendo, as imagens de câmeras aqui do prédio, mostram o momento em que o autor de camiseta amarela, ele acaba agredindo a mãe, que está de azul. Você pode ver por essas imagens. É um corre-corre para cá, é um corre-corre para lá. Até que em um certo momento, os vizinhos do segundo andar, mãe e filho, eles preocupados, estavam todos dormindo, acordaram aí com a gritaria, eles descem, eles vêm por essa porta, inclusive as imagens mostram, o momento em que chega o adolescente. O adolescente vem até aqui, é nessa hora que o homem, furioso, nervoso, ele acaba dando alguns golpes nesse garoto. Após isso, é um corre-corre. O adolescente corre, o homem vai atrás para tentar matar esse jovem, e aí a mãe do jovem também desce preocupada. Ela chega a deixar a porta, mas retorna para tentar se defender. E é na hora que a mãe vai atrás, inclusive, para ver o que estava acontecendo com o filho. Por volta mais ou menos das 7h30, mais ou menos, e a gente escutando muitos gritos, como se fossem espelhos, pratos sendo quebrados, né? E muita gritaria. E quando ela desceu, a gente escuta assim, porque o som foi se afastando, os gritos dela, né, estavam assim, aqueles gritos de horror, que ele estava com uma faca, ele deu bastante chute nela e tal. E nisso o Pedro acorda e falou, mãe, vamos lá. Eu falei, não, desce não, Pedro, já liguei para a polícia. Pedro, não, vai que ele tá, a gente achou que até que fosse uma briga de marido e mulher, né? Ele falou, não, mas independente, se for, se não for, a gente tem que ver, vai que ele tá matando ela, alguma coisa assim. E quando o Pedro desceu, ele abriu a porta, ele já foi, falou, o que está acontecendo? Ele não deu tempo nem de conversar, ele já enfiou a faca nele. E na hora que ele golpeou o seu filho, eu vi que seu filho sai correndo. Como é que foi isso? Ele vai atrás? Vai. E aí na hora que eu gritei, ele não viu que eu estava logo atrás. Ele vem para tentar me agredir com a faca também. E nisso eu puxei a porta e falei, corre, Pedro. Aí eu protejo com a faca. Essa deixa, foi o tempo, né? Tem até as imagens, que foi o tempo que o Pedro teve para correr. E como é que foi a hora, o momento em que seu filho conseguiu desviar as atenções desse homem que estava com a faca em mão? Isso, porque quando eu vi, eu já liguei para a polícia de novo, com a polícia na linha, já foi enviada uma viatura do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, a sirene já estava ligada e já estava indo lá. Então, ele escutou a sirene. E ele já se evadiu na mesma hora, achando que fosse polícia. Entrou no carro que ele queria emprestar da mãe. Exatamente. Acabou fugindo. Isso. Agora, Ingrid, o instinto de mãe, para você, falou mais alto. Principalmente na hora de proteger o seu filho. O que se passava na sua cabeça quando você viu seu filho, depois de ser esfaqueado 2 vezes, cortes, lógico, não foram profundos, mas foram cortes, né? Foi esfaqueado. Qual foi o instinto da mãe ali na hora? Tentar proteger, né? Tentar ver o que tinha acontecido. E eu não tinha dimensão que tinha pegado, embora superficial, mas tinha muito sangue.
Então, eu sou enfermeira, sou fisioterapeuta. Quando você vê aquilo, você já imagina logo o pior, né? Você pensou em algo pior? Lógico. O que você espera disso tudo? Eu quero que tudo seja solucionado. Mesmo que ele tenha esse laudo psíquico, que ele tenha uma punição. Porque quando até então, a mãe é muito gente boa, eu entendo ela como mãe, entendeu? Não tenho nenhum tipo de mágoa. Mas e se ele volta e tenta ter uma vingança ou algo dessa forma contra o meu filho? Porque quem faz aquilo com a mãe, você pode se esperar tudo. O que é o próximo, né? Então, assim, eu quero que ele seja encontrado e que ele arque com as consequências dos atos que ele causou. Em busca de mais informações sobre esse caso que chocou os moradores aqui de Taguatinga Norte, nós vamos conversar agora com um adolescente de apenas 15 anos que teve um ato heróico. Por empatia, ele tentou salvar a senhora de cerca de 60 anos que estava sendo aí vítima de violência doméstica, onde o autor seria o próprio filho. Esse garoto não vai aparecer por questões que é um adolescente de 15 anos, mas ele vai contar pra gente o que de fato aconteceu. Como é que foi que tudo aconteceu? Era domingo, você estava dormindo, quando você percebeu a gritaria? Isso, eu estava dormindo e por volta de umas 7h30 mais ou menos eu acordei com os gritos da mãe dele gritando por socorro e uma quebralheira dentro da casa dela. E eu acabei descendo por instinto, escutando a gritaria. E quando eu acabei descendo, eu virei a escada, abri a portaria e ele já deferiu os golpes de facada. E na hora, você quando abriu a porta, você chegou a ver se ele estava perto ou não? Ele estava muito perto, não deu muito tempo para reagir e nem pensar em o que fazer. A hora que ele te esfaqueou, ele disse alguma coisa? Não deu tempo. Como é que foi a partir do momento que você foi esfaqueado, você saiu correndo? Sim, um momento de adrenalina, eu fui esfaqueado e quando eu vi que minha mãe estava atrás de mim, ele foi sair para cima dela, eu falei, mãe, fecha a porta. E esperei ela fechar a porta. Quando ela fechou a porta, foi o tempo que deu para mim sair correndo. E ele veio atrás. Na hora foi uma gritaria aqui no condomínio. Sim, foi uma gritaria, foi um tremendo susto. Agora, depois desse susto que você levou, né? Você levou esses cortes. Você passava na sua cabeça algum momento que poderia acontecer algo pior? Sim. Imagina se ele estivesse armado com um revólver, não daria nem para me correr, sequer. E o jeito que ele estava muito transtornado, eu acho que se eu tivesse caído, ou então se ele tivesse me derrubado, algo do tipo, teria sido pior. Você falou para mim que após passar por toda essa situação, a mãe desse autor, inclusive, chegou a pedir desculpas a vocês. Sim, exatamente. Ela foi lá em casa, chorou, pediu desculpas, me deu um abraço. E, querendo ou não, a culpa não foi dela, e sim do filho, né? Com tudo isso, o que você espera agora? Justiça. Porque agora eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de fazer minhas coisas. E é complicado, né? Porque ele tá solto ainda. A 17ª Delegacia aqui de Taguatinga está investigando o caso. Segundo relatos, esse homem, ele se encontra foragido. A mãe, preocupada, assustada, por conta do medo de acontecer algo pior, ela acabou deixando aqui o prédio, foi para uma zona rural em um outro estado do país, por conta do medo. E a gente segue acompanhando, porque a Polícia Civil está investigando esse caso que aconteceu na manhã do último domingo, aqui na QNL 13, região de Taguatinga Norte.